O capítulo 1088 chegou para acabar de vez com as dúvidas e teorias sobre a possível morte do herói da marinha, Monkey D. Garp. Todos nós sabemos que o Oda não costuma matar seus personagens, a não ser que suas mortes sejam extremamente importantes para o desenvolvimento de outros personagens ou até para o futuro da obra como um todo. Mas será que esse é o caso do Garp? Será que o Oda teve coragem de matar o avô do protagonista sem que seu neto o visse morrer? Ou será que o Aokiji tem um plano? Qual o papel que o ex-almirante está desempenhando nessa história e como a maior traição de One Piece vai se desenrolar? Vamos falar sobre tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e sejam bem-vindos à análise do capítulo 1088 de One Piece, a última lição. Já deixem seu like se vocês gostam do nosso conteúdo e sem mais enrolação, vamos direto para essa análise. Luffyは海賊王になる男だ。Antes de falarmos sobre esse capítulo, nós temos essa capa colorida incrível com os personagens principais do East Blue para promover o live action de One Piece. Nós já falamos bastante sobre isso aqui no canal e estamos ansiosos para ver se essa série vai ser realmente tão boa quanto parece. Recentemente foi liberada uma imagem do Inaki Godoy esticando a bochecha da forma que o Luffy sempre faz no anime e cá entre nós, isso ficou muito bom. Embora pareça que ele tá sofrendo de dor, tadinho. Como o Oda está supervisionando as produções de perto e aparentemente está bem empolgado com o que está sendo feito, nós estamos com boas expectativas para isso e, é claro, queremos cobrir todos os episódios aqui no canal. Já comentem aí também quais as expectativas de vocês para esse live action e agora sim, vamos para esse capítulo insano. O capítulo começa com um flashback na velha Marineford, onde Garp está instruindo alguns marinheiros novatos e dentre eles podemos ver Koby, com a sua aparência lá do East Blue e sinceramente deu até uma saudade dessa época de One Piece. Outra coisa legal nesse pequeno flashback é o traço utilizado para desenhar o Koby, que é o mesmo utilizado há mais de 25 anos, porém um pouco melhorado. Nós imaginamos como vai ser o flashback do Reino Antigo, que aconteceu há mais de 800 anos, porém com os traços atuais. O Oda vai fazer algo magnífico nisso, a gente tem certeza disso. E continuando no capítulo, Garp pergunta aos marinheiros recrutas se um bebê e um velho estivessem presos em uma ilha, quem eles salvariam caso tivessem um barco para duas pessoas. Koby, é claro, responde imediatamente que desceria do barco para que esses dois pudessem viver. Teoricamente, essa seria a resposta esperada de um marinheiro, mas Garp arremessa um giz na cabeça de Koby e diz que ele está errado. Ele diz que a função dos marinheiros é proteger o futuro do povo, então deveria deixar o velho morrer para que pudesse salvar a si mesmo e ao bebê. Um outro instrutor da marinha repreende Garp dizendo que todas as vidas são iguais, mas Garp discorda e diz que o futuro dos jovens não tem limites. Essa cena é muito interessante e explica bastante sobre a própria personalidade do Garp. Quando Roger pediu para que ele cuidasse de seu filho, Garp levou em conta sua própria filosofia em aceitar Ace como seu próprio neto. E essa frase pode conter uma revelação sobre um dos maiores incidentes de One Piece, do qual Garp foi protagonista, o incidente de God Valley. Nós sabemos que Garp lutou ao lado de Roger contra Shebeck e seus piratas, e o fim desse incidente resultou no desaparecimento de Shebeck e da ilha inteira. Foi nesse período também que possivelmente Shanks foi resgatado por Roger, já que de acordo com a sua idade ele teria apenas 1 ano durante o incidente. E se o dilema proposto por Garp nesse capítulo sobre um velho e um bebê em uma ilha aconteceu de verdade com ele justamente nesse incidente? O bebê com certeza seria Shanks, que pode ter sido salvo por Garp e ter sido entregue a Roger, assim como este fez com Ace anos depois. Isso explicaria a facilidade com que Garp aceitou cuidar de Ace, porque era uma espécie de dívida que ambos tinham entre si. Mas e quanto ao velho? Será que nesse contexto Garp teve que escolher entre salvar Shanks e o seu pai, o Rox de Shebeck? Lembrem-se que Shanks é da família Fearland, mas assim como Ace, que escolheu carregar o nome de sua mãe, ao invés do Gold Roger, o Ruivo pode ter renegado o nome de seu pai e escolhido manter apenas o nome de sua mãe. Talvez o próprio Shebeck tenha pedido, no fim de sua vida, para que Garp cuidasse de seu filho, que seria caçado pelo governo mundial até a morte caso seu real parentesco fosse revelado ao mundo. Isso mostraria um lado até mais humano do pirata mais poderoso que existiu em One Piece e explicaria bastante sobre Shanks e sobre sua influência no governo e no mundo inteiro. Mas já falamos demais sobre isso, vamos continuar no capítulo. Depois do flashback do Garp, temos outro logo em seguida, mostrando a conclusão do incidente de Amazon Lily. Barba Negra concorda em deixar
deixar a ilha em paz, mas em troca ele está levando um navio de guerra repleto de marinheiros reféns. Nenhum marinheiro pode fazer algo a respeito, pois o QG da marinha não deu permissão para que eles lutassem contra o Yonkou. Porém, Kobe, que faz parte da SWORD, tenta negociar sua própria vida com Teach, em troca da liberdade dos marinheiros. Esse flashback dura apenas uma página e serve apenas para dar um foco nessa característica do Kobe, de ser um marinheiro que dá sua própria vida pelos seus companheiros. Esse capítulo trabalha bastante sobre isso e nós estamos conhecendo o futuro almirante de frota da marinha. Mas para isso não basta apenas ter um caráter bom, é preciso ser bastante forte, e nesse capítulo nós vemos o resultado dos anos de treinamento do Kobe. Mas de volta ao presente, voltamos exatamente de onde o último capítulo parou. A mão gigantesca de Hashinozo, controlada por Pizarro, está indo em direção do navio de Garp, e os marinheiros estão desesperados. E então, Garp dá as ordens. Enquanto o herói da marinha vai criar uma abertura, Gruz deve proteger o navio e Helmeppo dar cobertura. E o Kobe deve destruir a mão gigante. Obviamente, nem o próprio Kobe esperava por aquilo, e nós também não. Ele sempre foi um marinheiro inseguro e medroso que, embora tivesse muita força de vontade, nunca tinha demonstrado uma grande força em batalhas. Mas nesse momento, Garp o interrompe e diz que numa batalha, decisões devem ser tomadas rapidamente. Então os três correm e começam a cumprir o plano. Enquanto correm, Gruz pergunta a Kobe se ele tem alguma arma que seja capaz de destruir aquela mão. Mas o Kobe responde que não tem nada, mas vai tentar fazer algo. Helmeppo consegue defender um ataque de bala de canhão enquanto Kobe e Gruz continuam a correr. E a cena finalmente volta para Garp. O marinheiro se levanta e encara o Aokiji. O ex-almirante pergunta onde Garp pensa que vai com todos esses ferimentos e Garp responde que são apenas feridas superficiais. Isso mesmo depois de ter levado uma espadada do Shiryu. E num piscar de olhos se move em direção a ele e o golpeia ao chão. A cena é tão incrível que nem o próprio Kuzan consegue perceber a aproximação de Garp e nós só conseguimos ficar imaginando o poder e a velocidade desse homem em seu auge. Imagine um Garp jovem, cheio de vida, que provavelmente foi um dos personagens mais fortes de toda a obra, cara. E depois de golpear o Aokiji, ele se move por toda a ilha com a mesma velocidade em direção ao crânio gigante, controlado por Ávalo Pizarro, e o golpeia bem no meio com um golpe chamado Galaxy Divide, que, como o próprio nome diz, divide o crânio bem ao meio e machuca gravemente o Pizarro. Sério, nem parece que o Garp acabou de levar uma espadada. Mesmo gravemente ferido, porém, o Pizarro ainda consegue mover sua mão com tudo em direção ao navio, agora com muita raiva, e Kobe salta em direção a ela. E então começa o terceiro flashback desse capítulo. Helmeppo e Garp estão conversando sobre Kobe porque Garp notou que ele evoluiu muito rápido, mas suas mãos e ombros ficam muito machucados. Helmeppo diz que Kobe tem menos habilidade de luta e força que uma pessoa normal, então ele treina entre 100 e 200 vezes mais do que todos os outros. Isso por si só já seria incrível, e demonstra uma determinação absurda em ser um marinheiro forte. Mas essa não é a melhor parte. Helmeppo diz também que Kobe treina escondido usando o saco do navio de batalha de Garp, que vimos no capítulo anterior. Até mesmo o próprio Garp fica surpreso. Ele fazia o mesmo treinamento que Garp e Aokiji e conseguiu ficar muito mais forte que as outras pessoas, unicamente por sua determinação. Mesmo sem tantos feitos mostrados na obra ainda, a não ser o incidente de Rockport, que foi apenas mencionado, é impossível negar que Kobe seja um personagem muito bem desenvolvido e extremamente carismático. E está provando que realmente é capaz de se tornar um almirante no futuro. Garp sorri ao se lembrar disso e os outros marinheiros começam a falar que Kobe não vai conseguir destruir aquela mão gigante e debocham dele, dizendo até que o título de herói subiu à sua cabeça. Mas Kobe não dá ouvidos a isso e foca apenas no seu objetivo. Se eu não puder fazer isso, todos vão morrer por minha causa. Honest Impact. Cara, que página dupla insana. Kobe com esse golpe destrói não apenas a mão de Pizarro, mas todo o seu braço, esmigalhando a estrutura de pedra em centenas de pedaços. Isso me lembrou muito um Smash de Boku no Hero, pela intensidade do golpe que quase não deixa ver o Kobe por trás do impacto. Nós podemos até ver alguns raios negros de Haki nesse golpe, e é incrível ver que Kobe dominou isso tão rapidamente. Todos os piratas ficam em choque e Ávalo Pizarro grita de dor. Nós gostamos muito desse golpe que poderia ter um nome melhor, mas faz sentido com o personagem que o aplicou. Talvez todos os golpes de Kobe tenham nomes assim, trazendo o impact de seu mentor e alguma característica de bondade que o Kobe carrega. Ele é a definição do que um marinheiro deveria ser, e Oda agora está mostrando que ele pode ser uma grande força da marinha no futuro, talvez até superando seu mestre com muita determinação. E falando nele, enquanto todos os outros ficam chocados, Garp gargalha em lágrimas, vendo o braço de Pizarro completamente destruído, o que mostra que em nenhum momento ele duvidou do seu pupilo. Cara, o Garp é incrível demais, não tem jeito. Enquanto isso, Gruz faz uma
teia de argila com sua Akuma no Mi para parar os destroços da mão gigante e impedir que eles destruam um navio. Kobe, Helmeppo e Gruz caem no navio em segurança e todos os marinheiros comemoram muito, até que Garp fala com todos pelo Dendemushi. Todos vocês, naveguem a toda velocidade para longe de Hashinozo agora. Eu me viro aqui. O mais importante agora é que vocês estão a salvos. Esse evento será um dia conhecido como uma verdadeira ameaça aos piratas. Sigam em frente. Todos vocês são o futuro da marinha. E cara, que discurso sensacional. O Garp conseguiu me arrancar algumas lágrimas mesmo não parando de rir um segundo. A forma como esse capítulo foi escrito foi simplesmente absurda e de certa forma finalizou esse mini arco de Hashinozo de forma excelente. E antes de falarmos sobre a possível morte desse personagem lendário, vamos falar do cenário atual. Kobe tentou impedir a fuga dos marinheiros da ilha, mas Prince o impediu, mesmo que todos naquele navio estivessem chorando, assim como Kobe. Todos os piratas do Barba Negra que estavam em Hashinozo estão agora ao redor de Garp, que foi atravessado como uma lâmina gigantesca de gelo. Nos últimos quadros, vemos a Aokiji com uma expressão séria e escondendo suas intenções, mas olhando fixamente para Garp, enquanto o marinheiro se acaba em risadas com o gelo tomando seu corpo. A cena toda é extremamente triste e parece que realmente não há saída para o herói da marinha e ele realmente vai morrer aqui. Porém, nós somos especialistas em Eiichiro Oda, e tenho certeza que vocês também. Embora esse capítulo inteiro tenha sido escrito para fazer parecer o fim de Garp, para os olhos mais atentos esse capítulo é o total oposto disso. É basicamente o Oda dizendo para nós que Garp não vai morrer agora e ainda vai ter uma importância grande no futuro. Para falar mais disso, vamos voltar no capítulo 397, com o nome Para Alcançar o Futuro. Esse é o último capítulo do flashback da Robin, e nele temos a morte entre aspas de Jaguar de Sol, pelas mãos de Aokiji. Esse capítulo e o anterior abordam muito a temática de futuro, com 3 personagens salvando a vida de Robin porque ela representava a esperança de um futuro melhor. Nico Olivier disse que ela não poderia se dar ao luxo de desistir do futuro que sua filha deveria ter. O Sol diz que ela encontraria amigos no futuro que a acompanhariam. E por fim, temos a Aokiji. Depois de congelar o Sol, ele permite que a Robin escape da ilha de Ohara, mas antes ele diz as seguintes palavras: no futuro, viva o quanto puder. Mesmo de formas diferentes, esses 3 personagens disseram a mesma coisa que Garp em suas últimas palavras nesse capítulo. Eles viram em uma criança ou em marinheiros novatos o futuro e lutaram até o fim para fazer com que esse futuro continuasse vivo, mesmo a custo de suas próprias vidas. E além dessa semelhança, temos outra ainda mais clara entre esse capítulo e a cena do Garp. Sal e Garp foram congelados de maneiras muito semelhantes. Ambos pertencem ao clã D e ambos morreram, entre aspas, congelados e gargalhando. Seja para encorajar os seus companheiros ou porque essa é uma característica dos D, o fim desses 2 personagens é basicamente o mesmo. Ambos deram a própria vida para salvar o futuro. E agora nós sabemos que Sal está vivo. Não sei pra vocês, mas pra mim está claro. Garp está vivo e ainda vai voltar pra obra no futuro. Da mesma forma que a Aokiji poupou a vida de Robin e Sal, ele provavelmente vai fazer o mesmo com Garp. No nosso último vídeo de perguntas, um inscrito comentou que a Aokiji poderia congelar Garp e entregá-lo à Barba Negra para que ele fosse usado como moeda de troca no lugar de Kobe, como parte de seu plano para se tornar rei de um país filiado ao governo. Seria uma forma do ex-almirante provar de uma vez por todas que é leal ao Teach e continuar com seu plano de traição, que, cara, cá entre nós, está cada vez mais convincente. No capítulo 699, a Aokiji diz que existem coisas que ele pode fazer sem estar na marinha e tem coisas que ele pode fazer sem estar afiliado com alguém. Mas o mais interessante é quando ele diz a Smoker que mesmo afiliado a alguém do submundo, ele continua sendo o mesmo. Então, nós ainda veremos uma reviravolta incrível na jornada de Kuzan, que está se provando ser um personagem extremamente complexo e profundo. Todos nós sabemos que ele vai trair o Barba Negra, então para convencer até mesmo os leitores, o Oda precisa fazer parecer que o Aokiji realmente mudou de lado. E não teria melhor forma de fazer isso do que matar o seu mentor. Mas lembrem, Kuzan continua o mesmo. Ele ainda é alguém que se importa com as pessoas e que dá sua vida pelo futuro. E se vocês perguntarem sobre a facada no peito de Garp, relaxem, é apenas um ferimento superficial. O narrador diz que os jornais do mundo informarão o retorno do Capitão Kobe, o destino desconhecido de Garp e Hashinozo e o incidente da tomada de Egghead pelo Yonkou Luffy do Chapéu de Palha. E cara, finalmente nós vamos voltar pra Egghead, porque sinceramente eu já estava com saudade de ver o bando em ação. No último quadro nós vemos vários navios da marinha chegando na ilha, e com a notícia que Luffy tornou Egghead sua fortaleza, provavelmente teremos um ensaio de uma guerra nos próximos capítulos. Lembrando que em um desses navios está o Almirante Kizaru e ninguém menos que Jay Garcia Saturn, um dos Gorosei, e que há também um navio do Barba
Barba Negra nos mares de Egghead. Vai ser incrível ver tudo isso acontecendo ao mesmo tempo e nós estamos ansiosos para esperar mais 2 semanas para ver esse incidente acontecer. Cara, eu não aguento mais essas pausas. Vai ser difícil segurar a ansiedade, mas nesse período temos várias teorias. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir o vídeo e comentar aí embaixo o que vocês acharam e quais suas expectativas para o próximo capítulo. Não se esqueçam de checar os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives do canal, porque nós estamos fazendo lives durante a semana agora aqui no canal e nós queremos ver vocês por lá. E é isso, galera. Valeu!